Toalha de mesa e jogo americano. Gente, qual é a função dessa peça na mesa posta? É proteger a mesa. Tanto a toalha quanto o jogo americano têm a mesma função. Eles protegem a mesa, ok? Se os dois têm a mesma função, eu nunca vou usar os dois sobrepostos. Ou eu uso a toalha ou eu uso o jogo americano. Dúvida muito recorrente que acontece. Jogo americano. Jogo americano não é para proteger a toalha. Ele foi criado e ele não foi criado para proteger a toalha, e sim como uma alternativa da toalha de mesa. Uma alternativa mais econômica, uma alternativa mais versátil. Hoje em dia, a gente encontra uma infinidade de modelos de jogo americano. Tem de madeira, de bambu, tem uns que são enfim, de tecido, tem de trançado, tem de tanta coisa que eu nem vou lembrar aqui para ficar falando. Mas o que a gente tem que ter na cabeça? Que o jogo americano e a toalha são exatamente a mesma coisa na mesa posta. Eu nunca uso os dois juntos, ok? Fabi, por que eu não posso usar os dois juntos? E, gente, é o seguinte, aqui é um Instagram de etiqueta. Eu falo pra vocês da Table Decor, que é uma mesa posta informal, que a gente vai ter uma live sexta-feira, mas a gente não pode esquecer que a mesa, antes de qualquer coisa, é uma mesa posta. A gente vai sentar ali e vai fazer as refeições, tá? Então, eu sempre prezo isso porque eu falo também de etiqueta, né? E o que acontece na etiqueta da mesa posta? A gente não sobrepõe itens simplesmente por uma funcionalidade, tá? Então, se os dois têm a mesma função, eu não sobreponho. Trocando a miúdos, com aqueles exemplos bem esdrúxulos que eu gosto de dar para vocês, seria a mesma coisa da gente colocar um copo dentro do outro. Tem algum cabimento isso? Não tem, né, gente? Não existe. Tanto é que o copo, a gente coloca lá na mesa aquele copo que a gente vai usar, aquela taça que a gente vai usar, né? Se eu vou servir vinho, eu coloco lá uma taça de vinho, né? Um vinho branco, um vinho tinto, um vinho rosé, um champanhe, um espumante. Eu coloco lá a taça correspondente àquilo que eu vou servir e àquilo que nós vamos usar. Eu não coloco na mesa coisa que eu não vou estar usando. E se elas estão se sobrepondo, elas estão sobrando. Então, por esse motivo que a gente não coloca os dois juntos. E aí, eu escuto muita gente falando o seguinte: ai, Fabi, mesa posta é amor, o propósito da mesa posta é união, criar memórias afetivas, congregação e tudo isso. E eu concordo com vocês. Esses dias eu fiz uma live com a Nutri e ela falou da importância da gente comer à mesa. E, gente, realmente é uma questão de saúde pública. Não é só a gente sentar à mesa para comer, uma mesa bonita, existe toda uma história por trás. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu sou uma profissional de etiqueta. Então, eu sempre vou dar indicações aqui para vocês de etiqueta. E aí, se você aí estiver me escutando e estiver falando, não, mas eu sou uma amante da mesa posta, Fabi. Eu amo mesa posta e eu gosto de colocar os dois. Quem sou eu para virar para você e falar, você não pode colocar os dois? Né? Cada um, obviamente, vai fazer na casa da pessoa o que ela tiver com vontade. E tá tudo bem isso. Agora, se a gente tá falando de etiqueta, se a gente tá falando de consultora de etiqueta, se a gente tá falando disso, a gente tem que lembrar das regras. E a regra de etiqueta é essa. Então, a confusão toda que tem é nessa questão que as pessoas confundem a funcionalidade dos dois. Aproveitando que eu tô falando de jogo americano, eu quero lembrar vocês que aquele de crochê, ele é um jogo americano. Ele não se enquadra como suplá. E a placa de MDF, ela também é usada como um jogo americano. Ela também não enquadra de suplá. E aí, vocês podem estar pensando aí exatamente a mesma coisa da toalha. Ai, Fabi, mas eu gosto tanto da placa de MDF, eu uso tanto. E quem não tem condições de comprar um suplá, como faz? E toda essa história dessa polêmica que tem,
né? E, gente, eu vou voltar a falar exatamente a mesma coisa para vocês que eu falei da toalha de mesa. Quem sou eu para falar que vocês não podem usar na casa de vocês o MDF? Imagina, ele é versátil sim, ele é prático sim, tá? Muita gente prefere ele do que o Suplar e tá tudo bem. Agora, quando a gente volta e fala de etiqueta, de regra de etiqueta, de funcionalidade, de conceitos, essa placa, ela não é e nunca vai substituir um Suplar por características, tá? Lembrando, eu tô falando aqui para vocês tecnicamente falando, ok? Então, recapitulando, jogo americano ou toalha de mesa ou o de crochê, que muita gente erroneamente chama de suplá de crochê e não é, ou placa de MDF, tá? Essa é a indicação da etiqueta, ok? Outra dúvida que as pessoas sempre me perguntam: Fabi, existe um tamanho ideal para toalha de mesa, né? E é assim, gente, um caimento indicado, e faz sentido, tá? É de 30 a 40 centímetros para cada lado da mesa, ok? Fabi, preciso pegar uma régua e medir, e se a minha toalha tem 20? O que eu faço agora? Calma, não faz nada, tá tudo bem, tá? Só que se você quiser um parâmetro de como comprar a toalha, você sempre calcula de 30 a 40 centímetros de queda. Isso quer dizer que minha mesa tem 2 metros. Eu coloco 40 para um lado, eu particularmente gosto de 40, tá, gente? Eu coloco 40 para um lado e 40 do outro. Qual o tamanho da toalha que eu tenho que comprar? 2,80 metros. E é simples assim. Pode ser que alguém goste dela um pouquinho mais para cima, pode ser que alguém goste dela um pouquinho mais para baixo. Agora, o legal aí é a gente lembrar que ela não pode ficar muito caída, tá? Porque senão realmente incomoda. E aí, já sei que você tá aí pensando o seguinte: Fabi, e quando eu vou num evento e a toalha de mesa tá até lá no pé, até lá no chão? Não tá errado? E, gente, em evento, as mesas são feinhas, geralmente, né? É aquela mesinha lá que o pessoal desmonta, monta, que vai pra lá, vem pra cá. Então, o que acontece? Eles colocam a toalha até o chão para poder tampar a mesa, tá? Então, por isso que muitas das vezes a toalha fica até o chão em evento. É para esconder o pé da mesa que é feio, né? Aquelas mesas são mesas práticas. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Outra coisa que vocês devem estar pensando aí: Fabi, o cobre mancha? Me perguntaram esses dias. Gente, vários lugares usam. Crime? Não é crime. A pessoa quer usar, o local quer usar, só que a gente já sabe que pela regra de etiqueta, a gente não faz sobreposição, tá? Então ali aquela toalha estaria sobrando. São medidas práticas que os locais colocaram em prática, ficou péssimo, mas é verdade, para poder ficar mais, para agilizar mesmo, para fazer o corre-corre do dia a dia, enfim, por uma série de coisas, para economizar, enfim, uma série de coisas, tá? Mas a gente sabe que pela regra de etiqueta a gente não sobrepõe, então a gente não estaria fazendo aquilo. Tanto é que se você for num restaurante mais sofisticado, você nunca vai encontrar isso, ok? Se encontrar no restaurante que você for, tá tudo bem, não é nenhum crime, ninguém vai morrer, ninguém vai arrancar os cabelos por causa disso. Mas, voltando a falar das regras de etiqueta, tá? Outra coisa, uma curiosidadezinha aqui. Antigamente, porque hoje a gente não vai falar de guardanapo, mas o guardanapo, ele é uma prolongação da toalha de mesa, né? Foi mais ou menos isso. O que aconteceu? A toalha de mesa antigamente, lá pelo século XV, XVI, eram toalhas que ia até o chão, bem comprida ou com bico, porque as pessoas limpavam a boca ali, né? E aí depois o guardanapo, que não era guardanapo o nome, era uma toalha menor e depois que virou um guardanapo. Mas de curiosidade, antes a toalha de mesa ela era bem mais longa porque ela também servia para limpar a mão e a boca dos comensais. Fabi, Bela, Eca, Bela, é muito mais Eca, porque antes da toalha eles limpavam, tem relatos que eles limpavam as mãos no cabelo dos escravos
E depois, eles amarravam coelho, Bela, na cadeira do comensal para limpar a mão. Eles usavam pelo, ECA 2 foi ótimo. Eles usavam pelo dos animais para poder limpar as mãos, né? Então na toalha tava bem melhor, vamos combinar? Não vamos? Não era bem melhor limpar na toalha do que na cabeça do cabelo do escravo, coitadinho que tava ali? Aí teve uma seguidora que falou, isso daí era o de menos que eles faziam com os escravos. E eu concordo com ela. Isso daí era uma das pequenas atrocidades, perto de tantas outras, existiam coisas muito mais graves, né? Mas é só uma curiosidade, já que a gente tá falando de toalha, a gente deu essa passada aí pelo guardanapo, mas ela também servia de guardanapo, né? Graças a Deus nós evoluímos, estamos aqui. E por que as mãos, gente? Porque o garfo, ele também o garfo é recente, né? Se a gente for comparar com a faca, com a colher, o garfo é bem recente. Então, eles comiam com as mãos, né? Então, ele limpava realmente as mãos. Então, a toalha, ela antigamente era maior por essa razão. Muita gente me pergunta, Fabi, qual é o tamanho ideal do jogo americano? E, gente, essa é uma pergunta do milhão, né? Porque não existe um padrão do tamanho do jogo americano. Eu, particularmente, gosto dele um pouco maior para caber os talheres ali em cima e o guardanapo, tá? Fica mais ou menos essa conta, 50, 48, não, como é que é? Peraí, que até confundi aqui, gente. É 50 por 38. Tá? 49 por 38 por 39, uma coisa assim, mais ou menos assim, tá? Mas não existe um padrão, vai variar de marca para marca, loja para loja. A dica que eu dou aí é realmente vocês não comprarem ele muito pequenininho, porque aí só vai caber o prato, tá? Isso acontece muito quando a gente compra o redondo, né? Aí me perguntam, Fabi, e os talheres? Tem problema os talheres ficar para fora do jogo americano? E não, gente, na mesa posta informal, tá tudo bem, tá? Não é nenhum problema. A gente vai estar fazendo uma mesa na nossa casa, ela é informal. A gente, obviamente, vai ter higienizado a mesa e tá tudo bem. Outra coisa, lembrei, já falando de toalha e jogo americano. Muita gente fala assim, Fabi, posso colocar o jogo americano invertido na mesa? Quando eu falo invertido, gente, o jogo americano ele é horizontal. E aí as pessoas vão e colocam ele assim na vertical e fica aquele pedaço dele caído ali. Gente, não façam isso. Ai, Fabi, mas você é uma chata. Por quê? Porque aquilo ali é perigoso. Eu já vi pessoa levando banho de tudo que tava na mesa, água, vinho, virou tudo em cima da pessoa. Aquilo ali é muito fácil de virar. Ai, mas por que a toalha também não fica caída? Fica caída, gente, só que a toalha fica na mesa inteira. Então a gente não é só esbarrando que a gente derruba tudo, tá? Como assim? Vou te explicar. É assim, ó, Cris, o jogo americano não é assim, um retângulo e a gente coloca ele assim na mesa? Muita gente coloca ele assim, ó, ao invés de colocar ele assim, coloca ele assim e fica aquele pedaço caído, tá? E aquilo ali realmente é perigoso e dá acidente. Aí, muita gente fala assim, Fabi, mas a mesa é redonda e não cabe todo jogo americano. Gente, se a mesa é redonda, vocês estão na ocupação máxima da mesa, eu vou dar para vocês duas saídas. Ó, duas. Usa jogo americano redondo ou coloca a toalha de mesa e acabou o problema, tá? Simples assim. Não usem ele virado realmente por uma questão de acidente. E aqui, ó, não tô falando de gosto não, tá? Quando eu falo de gosto, eu sempre falo pra vocês, ai, gente, isso é gosto. E também não tô falando de regra de etiqueta, não. Aqui eu tô falando mesmo de uma questão de acidente. Caminho de mesa que vocês estão falando aí no caminho de mesa, eu sempre esqueço do caminho de mesa. Gente, caminho de mesa, a gente pode usar só o caminho de mesa, com o suplá direto na mesa, sem apoiar no caminho de mesa, sem apoiar no jogo americano, só o caminho de mesa no meio e a mesa posta. A gente pode usar o caminho de mesa como lugar americano, jogo americano. Como? Assim, né? A mesa tá aqui. Agora, peraí, deixa eu explicar isso. Peraí, vamos arrumar um jeito fácil de explicar isso. A mesa tá aqui, né? Então, vocês colocam o caminho de mesa assim, na vertical, na mesa, e aí vai dar sempre para dois lugares. Também pode, tá bonito. Fabi, posso colocar o caminho de mesa no meio e o jogo americano? Pode, só que, se vocês forem fazer isso, observem se a mesa não é muito estreita, tá? Por quê?
Se a mesa for muito estreita, vai ficar jogo americano em cima de caminho de mesa. E aí, gente, a gente entra em duas questões. Primeiro que a gente vai lá naquela sobreposição que, visualmente falando, não fica bacana. Fica tumultuado, cria tumulto. Se vocês quiserem usar o caminho de mesa com lugar americano, jogo americano, podem usar sem nenhum problema. Só que a mesa tem que ser um pouquinho mais larga e acomodar tudo bonitinho, porque senão vai ficar tumultuado visualmente falando, ok? Então, Bruna, formato de cruz, não. Por quê? Você não pode sobrepor um em cima do outro, tá? Se você vai colocar o caminho de mesa e colocar o jogo americano aqui, tá tudo bem. O que não pode é ficar um sobrepondo em cima do outro, tá? Talheres no jogo americano, pode? Em cima do suplá, não pode, né? Ah, Bela, que boa pergunta sua, exatamente isso. Ó, os talheres, eles vão em cima da mesa, do jogo americano ou da toalha. Talher nunca vai em cima do suplá. Para restaurante, qual a melhor opção? Toalha de mesa ou jogo americano? Agora depende muito da proposta do restaurante, porque você não pode ter um restaurante 5 estrelas, com 3 estrelas Michelin com jogo americano, né? Tem que ser toalha de mesa. Então aí depende de várias coisas. Mas se for por praticidade, eu acredito que o jogo americano é mais prático, né? Mas aí tem essa outra questão. Fabi, por que 30 a 40 centímetros de caimento é ideal? Paula, porque ele não fica muito comprido, né? E ele fica um caimento bonito, realmente. Quando você coloca ele com caimento muito pequenininho, parece que você pegou a toalha da mesa da vizinha, ou que era da sua outra mesa, igual acontece aqui comigo, tá? Comigo eu tenho umas toalhas que ficam assim na beirada, porque eu mudei de mesa e aí quase não sobra. Então, para ela vestir a mesa e ficar um caimento bonito, é de 30 a 40 centímetros. Mas assim, é uma indicação, você não precisa sair com uma régua enlouquecida, se a sua tiver um pouquinho menos, tá tudo bem, mas é só um parâmetro mesmo, tá? E que fica aquele caimento bonito. Mas se eu usar o MDF, posso colocar o talher em cima dele? Vamos falar e tratar o MDF como ele tem que ser, já que aqui nós falamos de etiqueta. O MDF, ele não fica no lugar do jogo americano? Então, o jogo americano eu não posso colocar os talheres em cima? A única coisa aí é que ele também não é padronizado, né? Tem MDF de todo tamanho. E às vezes tem um MDF de 33 centímetros que você não consegue colocar os talheres em cima dele, tá? Aí vai ter que colocar do lado. E tá tudo bem, ok? Mas se a gente for pela regrinha mesmo, vamos lá. MDF, ele ocupa o lugar de um jogo americano. Então, eu posso colocar o talher em cima dele, ok? Qual a distância entre os jogos americanos? Porque às vezes eles ficam muito próximos. Sácia tá fazendo umas perguntas super bacanas. Então, o que acontece? Quando a gente vai montar uma mesa, né? Uma mesa posta informal, uma mesa posta da nossa casa. Vai lá fazer um almoço para as nossas amigas que a gente não vê há muito tempo. Como é que eu calculo esse espaço? Eu tenho que ter no mínimo 40 centímetros posto em espanhol, como é em português. Enfim, por local que não tá saindo a palavra aqui agora. Se você colocar jogo americano e sua mesa tiver na ocupação máxima, vai provavelmente acontecer isso que você está falando. Ele vai ficar muito pegadinho um do outro, tá? Eu te aconselho a usar toalha aí. Agora, não existe nenhuma regra que de um jogo americano para o outro tem que ter 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, não existe, tá? A gente calcula mesmo o espaço individual de cada um. Agora, é bom a gente deixar realmente um espaço entre um jogo americano e o outro, porque visualmente falando não fica legal. Quando a gente não tem esse espaço, a gente vai para a toalha que realmente ela vai atender de uma forma bem melhor. Tô falando visualmente falando, tá? Inclusive aí, você até ganha espaço na sua mesa, ok? Mas não existe nenhuma distância catalogada entre um jogo americano e outro. O que eu posso te falar é espaço individual mesmo. Fabi, aquele que dizem suplá de tecido, é isso mesmo? Então, não existe suplá de tecido. Eu não sei o que você está falando, mas não existe suplá de tecido, tá? Tecido é jogo americano. Exatamente. O crochê é jogo americano também, tá? Podem usar, abusar, mas a gente dá o trato dele de jogo americano. Se eu não gosto do jogo do MDF, Paula, não tenho absolutamente nada contra o MDF. Eu simplesmente sou uma profissional de etiqueta. E aí eu deixo bem claro que o MDF não é suplá.
pelas características técnicas dele. Eu não tô falando de gosto. O meu gosto aqui é o que menos importa. Se eu gosto de amarelo, de azul, de vermelho, de MDF, de capinha, se eu não gosto, não importa. O meu gosto aqui, ele não é levado em consideração em momento nenhum. Tá? Na sua opinião, qual a toalha é aquela coringa para iniciarmos que fica bem com quase tudo? Amanda, quando você fala de coringa, a gente sempre vai pensar em cores neutras. Cores neutras e mais claras, ok? Porque aí a gente forma um fundo neutro e que vai com tudo ali em cima. O preto é um neutro, né? Mas na mesa posta eu não aconselho uma toalha preta, porque acaba que a gente vai colocar muita coisa ali em cima e para começar pode ser que vai te prender totalmente. Então você trabalha aí com uma toalha branca ou uma toalha bege, areia, creme, tá? Pega por esse lado que você vai ter uma toalha que vai combinar com tudo. Eu te diria mais que bege, branca. E aí, pode ser, se você quer, por exemplo, uma toalha só para ficar linda durante o dia, para ficar linda durante a noite, procura uma toalha, de repente, com trabalho em renda, que vai fica maravilhoso. Se você tiver disponibilidade, compra uma bem simplesinha, você usar durante o dia ou até mesmo no dia a dia, e compra uma com algum trabalho em renda, porque ela enriquece bastante. Quando a gente coloca essa textura, um bordado, não só renda, tá? Um bordado ou uma renda, ela dá essa cara de festa na toalha. A toalha para mesa formal tem que ser de linho? Então, não necessariamente de linho, mas o linho é muito usado. Ele é muito usado. É que eu sou péssima com nome de tecido. Eu olho assim, como é que é? Tem o linho, tem cambraia de linho, que também é super fino, fica super bonito. Necessariamente não precisa de ser de linho, mas o linho é muito utilizado. Amanda, você está me perguntando qual tecido é mais recomendado? Não, é gosto, né? Aí a gente entra na parte do gosto mesmo. Como eu acabei de falar, eu sou péssima para o nome de tecido, mas eu vejo que é muito, muito, muito gosto. A mesma coisa acontece pro guardanapo. Aí eu vou te falar o meu gosto, tá? Mas aí eu tô te falando o meu gosto. Eu amo linho. Eu amo linho, guardanapo de linho. Fabi, todos os seus guardanapos são de linho? Claro que não, né? Claro que não. Eu tenho vários tecidos, mas eu gosto muito do linho. Gosto bastante. Fabi, eu achava que o jogo americano era uma proteção da toalha de mesa. Não é, Rosana, não é não, tá? O jogo americano, ele tem exatamente a mesma função que a toalha de mesa. Por isso é que a gente não usa os dois juntos, tá? E aí a gente vai em outra regra da etiqueta, que a gente não sobrepõe e muito menos sobreposição de tecido. Então aí a gente esbarra na funcionalidade em cheio, tá bem? Fabi, posso oferecer o MDF para visita, apoiar o prato e comer no calo? Pode, Thaís, pode. E realmente, isso é excelente, né? É excelente, porque nesse serviço, que é o serviço americano, o serviço buffet, que não existe uma mesa posta e a pessoa vai lá, ela pega o pratinho, faz lá e senta onde dá e tal, ele dá aquele apoio na hora de comer. Tá? Pode sim, é muito, muito bacana. Muito legal esse apoio. Final de semana é meu aniversário. Vou fazer uma mesa posta, mas vou alugar aquelas mesas de ferro. Qual você acha melhor? Toalha até o chão para esconder ou caimento adequado? Estarei usando suplá. Bela, eu acho que é aquela até o chão mesmo, né? Que tampa o pé dela e fica mais bonito. Eu acho que sim. É que depende. Tem algumas mesas que elas são muito feias. Tem umas que são mais ou menos, né? Então, não assim, se tiver bem acabadinha, porque, gente, aquelas mesas, eles transportam aquilo em caminhão, vai pra lá, vem pra cá, bate, arranha, torta. Então, assim, de repente, dependendo do estado que ela tá, é melhor você cobrir mesmo e pronto, acabou. Tá? Por isso que eu falei aqui pra vocês lá atrás, vocês devem estar pensando na mesa de evento, porque isso é realmente muito comum. Mas no crochê não dá pra colocar o talher. E aí você coloca do lado e tá tudo bem, é uma mesa posta informal da sua casa, não tem problema. O que acontece, gente, quando a gente fala da mesa posta informal, a gente não vai estar seguindo todas as indicações, a gente vai estar quebrando algumas regras, né? A gente não vai estar seguindo a fórmula corretinha, né? E a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer sim.
O problema é que existe uma confusão em até quando eu quebro a regra, né? Até quando eu posso quebrar a regra? E na dúvida, a gente sempre pensa na funcionalidade. Quando a gente se perguntar, eu posso fazer isso, né? Então a gente tem que pensar na funcionalidade e a gente tem que pensar na higiene, né? No caso, existe uma regra de etiqueta que fala que tudo que vai à boca vai em cima de um tecido. Por quê? Por uma questão de higiene. Na nossa casa, a gente higieniza a mesa. Então, não existe problema os talheres ficarem direto na mesa. O jogo americano de tricô, de crochê, tem que fazer ele um pouquinho maior. Às vezes, eu vejo que ele é menorzinho mesmo. Se não couber, a gente pode apoiar na mesa sem nenhuma neura, porque a mesa vai estar limpa da nossa casa. Um beijo enorme para vocês e até daqui a pouco. Beijo!